Olá, meu povo, Márcia aqui. Vamos prosseguir com a nossa meditação no livro de Efésios. Quanta riqueza, meu Deus. Nós estamos no capítulo 1, há quantos dias? Nem sei. Mas hoje eu vou tentar fazer um apanhado dos versículos 19, 20, 21, 22 e 23. Para a gente fazer um compilado, né? Do que está sendo falado aqui. Embora quando a gente já leu o 19, a gente já tem vontade de parar e explorar etimologicamente as palavras para a gente mergulhar na profundidade da riqueza que a gente vê aqui. Mas vamos lá. Versículo 19 diz o seguinte. Deixa eu ler o 18, para a gente contextualizar. O 18 diz assim. Paulo está orando pelos Efésios, né? E, então, ele fala que pede a Deus para iluminar os olhos do coração. Essa Bíblia, a letra pequenininha, estou com dificuldade com ela, mas eu amo ela tanto que eu não quero largar. Para que o Deus nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele, é que a oração de Paulo pelos Efésios. Iluminados os olhos do vosso coração para saber qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza de sua glória nos santos. Aí vem o 19, que é o que a gente vai entrar hoje. E qual a suprema grandeza do seu poder? Presta atenção nessas palavras, você não dá vontade de parar um por um. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos? Oh, meu Deus do céu! Para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Eu transcrevi aqui no caderno, essa letra pequena realmente estou com dificuldade. O qual ele exerceu em Cristo. Como que ele exerceu esse poder? Quando ele ressuscitou dentre os mortos, né, tirou do túmulo e o fez sentar à sua direita, à direita de Deus Pai, nos lugares celestiais, acima de todo principado, toda potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. E pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. E qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas? Muita riqueza. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre cada versículo, trazendo, né, que eu percebo claramente o tempo todo é sobre o quanto Paulo reforça. Paulo, quando escreve aos Efésios, o tempo todo, aliás, não é só aos Efésios que ele faz isso, não, aos Romanos, Coríntios, Gálatas, todo o tempo ele reforça tão grande salvação, ele reforça o plano, ele reforça a consistência da existência de Deus, ele reforça o plano salvífico, né? Ou seja, o plano de salvação elaborado antes da fundação do mundo. Por que ele reforça isso o tempo todo? Porque essa nossa... É tudo que nós precisamos, na verdade. Nós precisamos reforçar o tempo todo os fundamentos da sã doutrina, os rudimentos, né? Como tudo começou, qual era o plano original, o tempo todo ele reforça. E se nós não formos reforçados disso o tempo todo, por muito pouco, nós saímos, porque nós temos essa fragilidade, né? Essa facilidade. O mal que habita em nós é como eu já falei anteriormente. A uma criança você não precisa ensinar a fazer o certo, o errado. Você tem que ensinar a fazer o certo, porque o errado flui dela. Mais ou menos isso que acontece com a gente. A nossa natureza humana, ela tem conforto, prazer e facilidade em fazer o contrário de Deus. Por isso que o mundo jaz no maligno, ou por isso não, porque o mundo jaz no maligno, nosso coração foi contaminado, né? Então vamos lá, qual a suprema grandeza? O que será suprema grandeza? O que significa suprema grandeza?
A gente fala de supremo, a gente fala de algo supremo, supremo no sentido dele, uma posição maior, uma posição de privilégio, uma posição de respeito, né? Uma posição diferenciada, uma posição de autoridade. Então, suprema grandeza. Então, é tão supremo e tão grande, só que fala suprema grandeza do seu poder. Poder, a palavra poder no grego é dunamis, que quer dizer dinamite. Isso fala que a suprema grandeza do seu poder é puro dinamite. Olha que ele continua falando. Suprema grandeza do seu poder para com os que cremos. Quer dizer, essa suprema grandeza do seu poder de verdade é exercitada a favor dos que creem. Porque os que creem são aqueles que correspondem ao seu plano original. Os que creem não são aqueles que têm uma religião, ou que seguem uma doutrina, ou que seguem uma linha de pensamento. Até porque, se fosse depender só de religião, seria meio complicado, né? Porque as religiões se divergem entre si. Os pensamentos, as construções dos pensamentos, elas se divergem entre si. Então, seria incoerente da parte de Deus a religião ser o nosso parâmetro. Então, o nosso parâmetro é esse aqui, ó. É essa palavra é o nosso parâmetro. É nela que nós devemos buscar respostas, né, e nos basear sobre qual é essa suprema grandeza do seu poder. Daí ele conclui o versículo 19 falando assim, de novo ele repete, segundo a eficácia da força do seu poder. Então, não é um mero poder, é um poder eficaz. O que é a palavra eficaz? Eficaz é algo que funciona, que já foi comprovado, que já foi testado, que não tem erro. Olha, fulana é eficaz em seu trabalho, ou tal máquina é eficaz, né? Então, eficaz fala de capacidade, de dar certo, de ter sido testado e funciona. Então, a eficácia da força do seu poder foi testada quando ele criou o mundo, quando ele criou o homem, né? Quando ele sustenta essa terra, quando ele elaborou um plano antes da fundação do mundo, quando ele enviou Jesus, quando Jesus derramou seu sangue na cruz, morreu, mas quando Deus operou a força operante do seu poder, como? Ressuscitou. Então, a eficácia da força do seu poder, vê que está, como é que fala? Confirmando a eficácia da força do poder. Então, é uma força operante, é uma força dinamite. O que é dinamite? Poder é dinamite, dunamis, né? O dinamite, olha a capacidade e o poder do dinamite. Como que eles explodem pedreiras gigantes? Pedreiras. Imagina uma montanha enorme, né? Que é uma pura pedra. Então, como que eles quebram essas pedras? Não tem como ir no martelinho uma por uma. Primeiro, eles têm que dinamitar. Então, eles fazem um dispositivo de dinamite, prepara tudo, puxa lá o que precisa ser puxado lá, bate o martelo e explode. Quando o dinamite explode, ele consegue explodir uma montanha gigante de pedra. Então, o dunamis, o poder aqui é esse dinamite. Muito mais do que uma gigante pedreira, esse dinamite de Deus consegue, tirei daqui, consegue tirar a venda dos nossos olhos e revelar um mistério outrora oculto, e consegue nos fazer enxergar sob sua ótica.
Enquanto esse dinamite, essa força operante do seu poder não atua em nós para revelar esse mistério, a gente não consegue nem compreender. A gente acha a Bíblia complicada, a gente acha a Bíblia difícil, e sem a presença do Espírito Santo, ela é muito complicada mesmo, ela é muito difícil. A gente tenta entender. Não é um entendimento no cognitivo, é um entendimento no nível espiritual. Nós somos corpo, alma e espírito. Eu preciso entender nas 3 dimensões, mas a partir do espírito é que que eu consigo compreender. Então, a eficácia, né, da força do seu poder, a qual, o versículo 20 diz, ele exerceu em Cristo. Como que ele exerceu essa eficácia, esse dinamite, eficácia da força do seu poder? Como ele explodiu esse dinamite? Quando ele ressuscitou, ressuscitando dentre os mortos. Meu Deus, sabe o que é? Quem em algum lugar já havia vencido a morte? Quem em algum lugar na história da humanidade havia vencido a morte? Ninguém. A morte é um mistério, né? É um mistério que as pessoas dormem e acabou, não tem como voltar, né? É a única coisa que a gente tem certeza nessa vida é que nunca está preparado, nem para a nossa própria morte, nem para a morte, enfrentar a morte de alguém. Nosso lado humano sempre vai gritar, sempre vai querer sobreviver, sempre vai querer existir. Só que a gente não deixa de existir. Isso é outra história para outro momento. Então, e aí quando ele explodiu, né? Ninguém tinha ressuscitado, Jesus ressuscitou. Quando Jesus ressuscitou, o que aconteceu? Ele venceu a morte. O que nos agrilhoava? Eu digo agrilhoava porque hoje também ressuscitaremos com Cristo. Então, nem a morte é grilhão para nós. A morte pode ser o fim do corpo, mas não é grilhão para nós. Nós sabemos quem nós somos, de onde viemos e para onde vamos. Nós quem? Nós os que cremos, nós os que correspondemos ao poder e à eficácia da força do seu poder revelada aqui nessa palavra, esse dinamite. E ele fez o quê? Ele não só ressuscitou a Jesus Cristo, como ele o fez sentar-se à direita, à sua direita, né? O trono de Deus no céu, Jesus está sentado à sua direita. Aonde? Nas regiões celestiais, aquelas mesmas regiões celestiais que nós falamos aqui atrás, sobre que no versículo 3, que nos tem abençoado com toda sorte de bênção, aonde? Nas regiões celestiais. Nosso universo, nosso mundo, é como se a gente vivesse um universo paralelo aqui na Terra. Presta atenção. Nós vivemos um universo paralelo aqui na Terra, porque nosso lugar de, de salvação, de honra, de liberdade, de viver a plenitude, o pleroma de Deus, né? De viver a eficácia da graça do seu poder, que mais? Para o louvor da sua glória, não é aqui nessa dimensão terrena, é outra dimensão. Ah, mas eu quero viver nessa dimensão. A gente vive as duas. Mas o melhor lugar de verdade é nas regiões celestiais. É lá. Lá que está Deus, lá que está Jesus ressurreto, assentado à sua direita, nos lugares celestiais. É como se a gente entendesse o seguinte, olha, onde eu moro, onde o meu coração sente paz, onde eu me realizo, é quando estou nos lugares celestiais. Quando mergulho e vivo intensamente na dimensão terrena, eu vivo numa dimensão de
de luta, de guerra, de batalha, o tempo todo. Impossível fugir disso. Nós vivemos no mundo não só as consequências das nossas escolhas erradas, como também das escolhas dos outros. Então, a vida aqui na Terra, ela é uma guerra. Ah, Lígia, então vai ficar fora da realidade? Não. Mais real impossível. Fora da realidade é quem está aqui vivendo nessa dimensão terrena, que não tem noção do que acontece no mundo espiritual. E o mundo espiritual é uma realidade, tá? Então, ele ressuscitou, o fez sentar à sua direita nos lugares celestiais. É lá que ele nos quer com ele. Nessa dimensão espiritual, né? Não é física. Física vai ser quando nós morrermos. Ele vai nos dar um novo corpo, onde a gente vai conseguir viver. Eu tenho muita curiosidade para saber como que vai ser isso, mas eu sei que ele é criativo e inteligente o suficiente para fazer uma coisa maravilhosa. E que depois a gente vai olhar e vai falar, oh, realmente faz sentido. Porque quando a gente tiver acesso a isso, a gente vai estar lá. E estando lá, nós estaremos com outra cabeça, outra mentalidade, né? Essa mentalidade que não tem mais interferência da obra das trevas. Então, a gente vai ter uma clareza inimaginável, tá? Então, é lá. E que lugar é esse? Olha só o que ele fala no versículo 21. Acima de todo principado, potestade e poder e domínio, e acima de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro. Nesse lugar onde ele exerceu a força operante, a eficácia da força operante do seu poder, ressuscitando Jesus dentre os mortos, colocando-o sentado à sua direita, nesse lugar ele está acima de qualquer potestade. O que é potestade? Potestade é autoridade espiritual, sabia? Que o inimigo de Deus ele tem uma autoridade espiritual, não no sentido de ele não está acima de Deus e nem compete com Deus, ele não tem nem a chave da casa dele. Então, nunca coloca como se Deus estivesse sempre disputando a gente com Deus, com o diabo. Até porque ele nos encontrou primeiro, foi ele que planejou, ele que executou. E ele que deixou o Espírito Santo como penhor. Então, não tem sentido achar que o diabo compete de igual, que o diabo compete a nossa vida de igual para igual com Deus. Tira isso da cabeça. Agora, é nesse lugar onde Deus existe, porque aqui nessa terra ele existiu momentaneamente na pessoa de Jesus, porque teve que se tornar carne, se fazer homem para compreender o homem. Mas Deus não suporta, sua glória não cabe nessa terra corrupta, corruptível, né? Não cabe. Então, assim, existe um lugar. Então, existe um lugar. Esse lugar é nas regiões celestiais. E tudo acontece, ó, aqui. Não é uma mera imaginação. Há um respaldo. Desde o livro de Gênesis, que é o primeiro livro da Bíblia, até o livro de Apocalipse, fala sobre esse plano perfeito, esse lugar perfeito, as regiões, os lugares celestiais, é o lugar onde tudo acontece. É uma realidade. É quântico, eu diria. Quem conhece um pouco sobre física quântica vai entender, e se não conhece, procure conhecer. Né? Não seja daqueles cristãos que rejeitam o conhecimento. Não deixe que o conhecimento fique acima de Deus, mas não rejeite o conhecimento. Então, a física quântica, ela fala muito sobre isso, sobre você torna real, se você vive aqui dentro, você pode tornar real, que é o que nós fazemos, nós vivemos nos lugares celestiais,
acima de qualquer poder que possa nos derrubar, né? O Satanás, ele era um querubim ungido. Deus criou as pedras preciosas para enfeitá-lo, quando ele ainda era querubim. Né? Existe uma hierarquia no céu: querubim, serafim, arcanjo e anjo. Então, eu diria, Satanás lá no céu, ele estava no patamar mais alto. E foi isso que fez ele pensar ou achar que ele poderia ser igual a Deus. Ele caiu no pecado da arrogância e ele achou que poderia ser igual a Deus. E quando ele achou que poderia ser igual a Deus, Deus falou: "Vá para fora, meu filho. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Não existe ninguém acima de mim." Então, é essa posição que ele nos coloca. Olha só, diz, olha, ele, presta atenção, eu vou ler de novo, com esse entendimento vocês vão entender. Qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, ou os que correspondem ao seu plano, segundo a eficácia da força do seu poder, onde que ele exerceu isso? O qual ele exerceu em Cristo, como? Ressuscitando dentre os mortos e fazendo sentar-se à sua direita, onde? Nos lugares celestiais. Acima de quê? De todo principado, de toda potestade, poder e domínio, de qualquer nome que possa referir, não só no presente, como também no vindouro. Nenhum nome está acima do nome de Deus. Nenhum nome está acima do nome de Jesus Cristo. Então, você pode aqui na Terra experimentar muitas coisas, conhecer muitas coisas, mas sempre saiba que não há nenhum nome. E aqui, quando fala de principado e potestade e poder e domínio, fala das forças malignas, fala da força do mal, porque o mundo jaz no maligno. A partir do momento que o homem desobedeceu, Deus precisou expulsá-lo do paraíso, porque não cabia ele mais ali. E toda uma fundamentação, que se entrar no mérito aqui, a gente para falar só nisso. Qual foi a razão pela qual Deus expulsou o homem do paraíso? Nossa, gente, é tão maravilhoso, foi tanto amor, Deus expulsou por amor. Se ele ficasse lá, ele teria morte eterna. Então, ele tirou, o plano já estava elaborado, preparou o mundo para receber Jesus, e vindo a plenitude dos tempos, enviou Deus seu Filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei. Então, Jesus veio juramentar, veio cumprir, veio executar aquele plano. Só que a partir do momento que ele executou e foi até o fim, suportou, venceu todo tipo de tentação, venceu o pecado. Por isso ele estava apto a ir para a cruz, derramar o seu sangue, porque seu sangue era puro. Era o sangue de um justo para pagar pelos nossos erros. Até os pecados que eu vou cometer já foram pagos. Porque por mais que eu não queira, eu cometo erros todos os dias. Já foram pagos, e já foram pagos de um jeito que por isso ele está assentado. Assentado à destra de Deus. Deus o ressuscitou, quer dizer, pagou o preço por nós. Aí ele ressuscitou. Aí ele o colocou assentado nos lugares celestiais. Foi ali que Jesus tomou as chaves do inferno. Quando ele venceu a morte, ele tomou as chaves do inferno. E disse: o reinado é meu. Não tem mais para você. O reinado é meu, né? Por isso ele está acima de todo principado e potestade, poder e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também em qualquer situação, hora e lugar do mundo. E aí o versículo 22 é maravilhoso, que, olha, gente,
Os lugares celestiais somente nós conseguimos compreender isso. Na dimensão do Espírito Santo somente, é numa terceira dimensão mesmo, é quântico, né? Só lá que a gente consegue compreender e enxergar isso aqui. Olha, o versículo 22 diz: e pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Quer dizer, toda potestade que atua na terra ainda atua, mas estão debaixo dos pés do Senhor. Então, por que ainda atua? Porque Deus respeita a escolha do homem. Enquanto houverem homens que escolham servir tudo que é contrário a Deus, o mundo vai ter como é que fala? De uma certa forma, o controle do mal. Mas como que o diabo tem controle aqui? Através das pessoas que o seguem. Mesmo aqueles que seguem de forma, não diria inocente, mas de forma ignorante, por não saber, por não conhecer. Para que a gente consiga parar de servir isso, que todos nós estávamos no reino das trevas, a gente precisa compreender o plano através da revelação nessa palavra. Aí a gente vai ser transportado do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Então ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. Então para pensar, eu sirvo a um Deus onde nos lugares celestiais, quanticamente, eu posso viver, eu posso sonhar os meus sonhos, mas isso não é viver fora da realidade, gente. Olha só, deixa eu trazer isso para a prática. Vamos lá, falar de mim, né? Porque eu tenho que falar da minha experiência. Todas as vezes que eu não fui para esses lugares celestiais, como que eu faço para ir para os lugares celestiais? Eu tenho que estar na palavra. O que é estar na palavra? Eu preciso ser alimento. É alimento para o meu espírito. Se eu não agarrar nessa palavra aqui, com facilidade, e aí eu vou valorizar o conhecimento, eu vou valorizar o pensamento humano, o hedonismo, tudo para o meu prazer, papapá. Não que seja pecado ter prazer, mas é sobre que prazer que glorifica o nome de Deus. Porque o prazer que não glorifica o nome de Deus, ele não é dado por Deus. E todas as vezes que eu saio desse universo quântico dos lugares celestiais, cara, é sem noção o quanto eu tenho uma facilidade gigante. Primeiro, de criar caraminhola na cabeça. Meu Deus do céu. Não tem uma pessoa que viaja mais na maionese do que eu. Meu Deus do céu. Tem a ver com as minhas dores existenciais, tá? Principalmente a dor do abandono. Bom, presta atenção. E aí, além de eu viajar na maionese, é gerado uma ansiedade em mim, mas é horrível. É horrível. É gerado uma ansiedade, uma insegurança, uma intranquilidade, um medo. Vocês não têm noção. Quando é que eu me recupero disso tudo? Quando eu estou aqui. Você não fica aí o tempo todo, Lígia? Porque eu sou um idiota. Não gosto de falar essa palavra de mim, não. Porque eu sou, como todo ser humano, propensa, né, a fazer o que Paulo falou, gente. Eu vou repetir. Paulo falou: o bem que eu quero fazer, esse não faço. E o mal que não quero, esse vivo a fazer. Se Paulo, que era o cara que recebia altas revelações de Deus, tinha essa luta constante entre a carne e o espírito, que dirá nós. Cara, Paulo escreveu isso, tudo que a gente está falando aqui foi de Paulo. Se Paulo, que tinha essa ligação com Deus, essa revelação, ligação direta, imagina.
Então, Paulo tinha ligação direta. E nós, quando temos ligação direta, a gente também tem essas revelações. O que faz a gente perder isso? As gambiarras. As gambiarras. Ah, vamos colocar uma coisinha aqui, uma coisinha ali. Fulano falou, ciclano. Né? Hoje é a era do ser milionário. Todo mundo quer ser milionário. Não tem nada de errado em querer ser milionário. Desde que esse desejo não esteja acima de Deus. Né? Então, ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés. E aí, ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça sobre todas as coisas. O deu à igreja. O que significa o deu à igreja? Quando a gente fala de igreja, a gente fala de religião, de templo. Sabe quem é igreja, gente? Eclésia. Sabe o que é igreja? Somos nós. Bíblia se explica com Bíblia. A Bíblia fala que nós somos templo do Espírito Santo. Onde mora o Espírito Santo? Em mim, em você. Ele é o penhor da herança. Ele está nos penhorando, ele foi penhorado por Deus para garantir para nós a salvação, porque sem a presença do Espírito Santo em nós, nós não temos entendimento de nada, nós somos cegos guiando cego. O Espírito Santo esclarece, mostra, revela, nós somos templo, ou a gente está perdido. Então, ele deu a igreja, e a igreja é o quê? Se ele é o cabeça, a igreja é o quê? A igreja é o corpo, aqui, ó, o versículo 23. A qual é o seu corpo. Ele é o cabeça. Nós somos o corpo. Qual parte do corpo eu sou? Não importa, eu posso ser o dedo mindinho, como posso ser a mão inteira. Como posso ser uma perna. Como posso ser o tronco. Não importa. Nenhum é melhor do que o outro. Todos são necessários e importantes. Cada um cumpre bem o seu papel. Então, ele é o cabeça da igreja, nós, templo do Espírito Santo, né? Só que ele fala assim, qual é o seu corpo? Aí ele chama a igreja, sabe de quê? A plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aí eu vou trazer de novo aquela analogia que eu fiz sobre, olha, plenitude. Plenitude, vamos dizer lá, vamos trazer de novo. Deus é o grande oceano infinito. Só para fazer uma comparação, porque o oceano não é a melhor representatividade de Deus. Na verdade, Deus é mais do que o universo. Mas vamos lá, só para a gente, numa linguagem para a gente compreender. Deus é o grande oceano. E a plenitude, que é a palavra pleroma no grego, ai meu Deus, é muito isso aqui, é muito lindo. Ele é o corpo, a plenitude, que é o pleroma de Deus, plenitude é pleroma, que é o grande oceano, que a tudo enche. Eu sou o que diante desse oceano? Um pequeno recipiente. Eu estou aqui fazendo agora, quando eu acabei de meditar, e estou trazendo para vocês, eu estou enchendo o meu pote desse grande oceano. E esse meu pote é para a minha subsistência, para a minha manutenção, manutenção da fé, para me manter nos lugares celestiais. E esse pote ele vai encher até o limite dele, até transbordar. Quanto mais eu transbordo de Deus, mais plenitude eu tenho, mais eu estou nas regiões celestiais. Então, Deus é o grande oceano, e nós somos pequenos recipientes que vamos lá e enchemos aqui, serve por essa meditação de hoje, vai me alimentar hoje. Tem dias que eu faço mais de uma, eu tenho expectativa quando chegar de manhã para fazer. Mas se no final da noite, final de noite para mim, eu sei até a razão por quê. Final de tarde para mim, vai entrando à noite, um fato que aconteceu na minha vida, que foi no limiar, né, entre a tarde e a noite, que me marcou de forma indelével, todo dia na hora que chega aquele limbo,
entre a tarde e a noite, me bate um negócio aqui, ó, né? Já não tanto como antes, mas bate. Então, se bater, não bate todo dia, mas se bater, eu vou para a palavra. Que é só essa palavra. Gente, se eu não mantenho esse recipiente transbordando, e eu só posso dar do que transborda, não posso tirar do que está aqui dentro. O que está aqui dentro é para a minha subsistência, isso é a plenitude de Deus, é o pleroma. Eu até já falei isso, eu estou repetindo, porque aqui está falando, ó, o qual é o seu corpo, quer dizer, a igreja é o seu corpo. E o que é a igreja? A plenitude daquele que a tudo enche, a tudo preenche em todas as coisas. Então, Deus tem o tamanho exato. Ó, o meu vazio do coração tem esse tamanho. Deus é o único que faz isso aqui e preenche completamente. Não adianta pegar esse vazio aqui que está dentro do meu coração e tentar preencher. Eu vou preenchendo aqui bem ajustadinho, vai dar certo. Ó. Eu vou trazer aqui, ó, casa bonita, carro bonito, trabalho, papá. Eu vou preenchendo aqui, nunca vai ser o suficiente. Por isso que a gente quer uma coisa hoje, alcança, amanhã a gente está querendo outra. Porque nós temos uma insaciedade, porque Deus colocou a eternidade no coração do homem, está lá em Eclesiastes. Deus colocou a eternidade no coração do homem. Então, a necessidade que o homem tem de Deus, ele não consegue se livrar dela, está aqui. Deus nos fez para o louvor da sua glória. E não fomos nós que procuramos Deus, foi Ele que nos procurou primeiro. Então, esse vazio aqui, ó, ele é preenchido plena, profunda e completamente, única e exclusivamente pelo pleroma, plenitude. Então, isso que está aqui é isso aqui, ó. Onde Deus está? No local da minha necessidade. Eu pego essa Bíblia, medito. Eu já fiz isso, de meditar com, por exemplo, pego o livro de Provérbios, um capítulo por dia, capítulo 2, dia 2, capítulo, quando for dia 15, capítulo 15. Eu já fiz isso até para, não é para testar, é natural. Pega um grupo de pessoas, vão meditar no livro de Provérbios. Então, você vai ficar aí lendo até fica dica. Uma boa maneira de meditar é ler um livro de Provérbios, um capítulo de Provérbios por dia. Então, aí, lê aí e depois de um tempo a gente vai compartilhar onde e o que Deus falou com você. Gente, é impressionante como que com cada pessoa Deus fala de uma forma. E sabe o que é mais interessante aqui no livro de Provérbios? É um livro assim que ele ensina lições práticas e diárias. É uma coisa linda. E aí, olha só, eu posso, dentro daquele capítulo, escolher um versículo e a outra pessoa escolher o mesmo versículo, e na hora que a gente vai compartilhar o que Deus te falou através desse versículo, o compartilhamento é diferente, porque Deus está presente no local da nossa necessidade. Então, eu preciso disso hoje, ele me dá isso hoje. Mas a pessoa está do meu lado, pegou o mesmo versículo e viu outra coisa. Isso é a eficácia da força operante do poder de Deus, que nos atende no local da nossa necessidade. Quando Moisés foi desafiado por Deus a ir até o faraó, ele falou, mas como eu vou me apresentar? Quem me enviou? Aí Deus falou para Moisés, diga que o grande eu sou te enviou. Eu sou. Quem você é, Senhor? Eu sou o grande eu sou. O grande eu sou, tudo que você precisa. O grande eu sou, a sua resposta. O grande eu sou, a sua salvação. O grande eu sou, o eterno que está acima de todo principado e potestade. O grande eu sou, que morreu e venceu a morte. O grande eu sou, que tomou as chaves do inferno.
o grande eu sou, que age comigo como pai, que me acolhe e me pega no colo. O grande eu sou, que também age comigo como justo juiz que tudo julga retamente. O grande eu sou, que mais? São tantos atributos de Deus. O grande eu sou, que a sua misericórdia a meu favor se renova todas as manhãs. O grande eu sou, que usa a força operante do seu poder, o seu dinamite. Para que ele usa o seu dinamite? Para que a igreja seja o seu corpo e ele o cabeça. Amém. Eu quero muito que vocês estejam desfrutando, como eu estou desfrutando, desse breve pensar, breve refletir, porque, olha, é muita coisa que tem aqui, se a gente for ver parte por parte. Eu fiz um resumão para a gente fechar o capítulo 1, mas é isso, é sobre entender o plano de Deus, é sobre entender quem é o grande eu sou, que está sempre presente no local da nossa necessidade, que é o único que preenche, porque ele conhece nossas juntas e medulas. Ele consegue discernir até as intenções do nosso coração. Nosso corpo reage involuntariamente às nossas emoções. Nós expressamos em nosso rosto, a partir das macroexpressões e microexpressões, os nossos sentimentos. E é uma linguagem primitiva, ninguém tem mão sobre isso. Se eu tiver nojo de alguma coisa, eu vou fazer isso aqui, ó, no automático. Meus músculos, eles fazem de forma involuntária. Então, hoje existe estudo das microexpressões, né? A expressão de medo, a expressão de surpresa, a expressão de nojo, a expressão de boca seca, para pensar o que vai falar. Tem hoje, né, estudos maravilhosos sobre isso, né? Conhecimento é coisa muito boa. Então, ele está ali, presente, sempre no local da nossa necessidade. E aí eu te pergunto, qual que é a sua necessidade hoje? Ele está presente. Como que você fica sabendo quando ele está presente? Fale com ele. Jesus nos deu acesso a ele é o mediador. Se você falar com ele, buscar resposta na palavra ou na oração, porque na verdade assim, quando eu leio a palavra, Deus fala comigo. Quando eu oro, eu falo com Deus. Deus é um Deus relacional. Deus não é um Deus que está, igual eu falei já várias vezes, sentado num trono, punindo e presenteando. Ele é um Deus de relacionamento. Ele quer se relacionar com a gente de forma única, particular, singular. Para isso ele nos fez únicos. Ele não divide a atenção dele com outras pessoas, porque ele não nos fez em série. Ele nos fez únicos para nos amar de uma forma singular. Ele é o grande eu sou. Certo, gente? Então, está aqui. Qual que é a suprema grandeza do seu poder para os que cremos? Segundo, a eficácia do seu dinamite que explode. Como ele exerceu essa força? Ressuscitando Jesus dentre os mortos, fez ele sentar à sua direita, onde? Nos lugares celestiais é onde ele quer existir conosco. Acima de quê? Acima de qualquer maldade que possa se levantar contra o conhecimento de Deus. Tem um versículo, está em Coríntios. Ai, não lembrei agora. Então, acima de qualquer principado, potestade. E ele pôs todas as coisas debaixo dos seus pés para ser o cabeça, e a igreja é o corpo. Quem é a igreja? Uma instituição religiosa? Não, somos nós. Por que a gente frequenta uma instituição? Porque eu vou para onde a palavra é pregada e a gente vai o quê? Falar a mesma língua, comungar do mesmo pensamento. A gente precisa disso, né? Então, nós somos o seu corpo. Não importa se eu sou um dedinho, mindinho, se eu sou a mão, se eu sou um braço.
Importa que eu tenho a minha função dentro desse corpo, que é importante. Ok? Você sabe que se a pessoa perder um dedinho mindinho do pé, ela afeta o resto do corpo? Ela pode perder o equilíbrio? Tudo é importante, né? Então, ele é o corpo, a plenitude daquele que a tudo enche todas as coisas. Ele é o pleroma que enche. Nós somos pequenos recipientes e ele é o grande oceano. Isso é física quântica, ciência de Deus. Ó, presta atenção. O grande eu sou, preenche todas as lacunas da tua alma, como nada pode preencher. Nem o conhecimento, nem amor, nem prazeres, nem alegrias, nem viagens, nem dinheiro, nada preenche tanto quanto. Ok? Sem ele, nada do que foi feito se fez. Então, convide o grande eu sou. Eu sou a tua necessidade. Eu sou tudo que você precisa hoje. Amanhã é outro dia. Aí a Bíblia fala, basta cada dia o seu mal. Ok? Fica a dica, meus amigos.